Eu me perdi na gestação ou na maternidade, eu não sei exatamente quando foi que eu me perdi. E isso, para mim, dói muito falar isso e falar toda essa história aqui, contar essa história para vocês, porque vocês vão ver que não é fácil, né, falar abertamente sobre isso. Mas eu estou feliz de alguma forma, porque eu sei que tem muitas mães que têm histórias parecidas com essas e que vão se conectar, né, com essa história e com outras histórias que a gente vai trazer de outras mães. Então, meu nome é Glauce, eu sou diretora da Divina Mora e sou administradora, sou mãe de 2 filhos, um de 4, um de 2 anos, sou casada, né? E eu vim então hoje contar para vocês um pouquinho da minha história e trouxe, né, uma parceira, amiga e cliente nossa, né, que ela é psicóloga e eu descobri que ela está fazendo uma especialização na área nessa parte de maternidade, então eu achei muito legal, né, trazer para vocês para que ela possa também contribuir, então, para que a gente consiga se manter conectado e uma ajudar a outra. Então, Angélica, fala um pouquinho de você para nós. Oi, Glauce, obrigada pelo convite. Então, como a Glauce falou, né, é muito nesse papel de se perder e se encontrar, né, que a gente vai construindo o nosso papel de maternidade. Eu acho que foi nesses encontros, né, aí que a gente se cruzou. E não foi um encontro por acaso, com certeza, para a gente estar aqui construindo. Então, né, eu sou especialista em saúde mental, me especializei também com crianças, e foi a partir da minha experiência também com a maternidade, né, na minha gestação, tenho um bebê de 5 meses, que eu resolvi estudar mais sobre esse tema. Porque, né, já vinha atendendo muitas mulheres, né, seja com buscando engravidar, no processo de gravidez, se tornando mães, né, ou filhas, enfim, temas que envolvem a maternidade, e eu percebi muitas dificuldades ao redor disso. E eu queria ter mais ferramentas para ajudar elas. Mas foi quando eu vivi a minha gestação, né, mesmo tendo todas as informações, sendo especialista com crianças, sabendo como é o desenvolvimento, e essa enxurrada de informações e de cursos e conteúdos me trouxe um pouco de ansiedade. Eu pensei, cara, eu acho que tem aí uma missão, algo para se fazer nisso. E aí eu busquei me especializar em psicologia perinatal e da parentalidade, que inclui desde a ideia de concepção até os anos iniciais da criança. Muito bem-vinda e muita gratidão, né, por ter aceitado o nosso convite, né? E isso para nós é fantástico isso, né? Então, e a gente tem um tema assim que nos assombra, que é a ansiedade, né? E que eu acho que isso é muito além, né, da gestação, antes mesmo da gestação. E eu até estava comentando com a Angélica antes, né? Eu disse assim, não, por onde vamos começar? Onde que já é a gestação? Porque eu senti, eu acho que a ansiedade, quando eu estava no primeiro dia que eu conheci meu marido e eu disse para ele que eu queria ser gerente, que eu queria ser isso, que eu queria ser aquilo profissionalmente, e ele simplesmente ele disse assim, eu quero ser pai. E eu disse assim, caraca, eu nunca pensei em ser mãe, eu nunca pensei, né, tipo, família, eu só pensava no trabalho. E agora, né, e foi um tempo até eu parar e querer ser mãe, né, tipo, e até mesmo a própria sociedade, né, eu já tinha 28 anos quando eu conheci ele. E daí a própria sociedade começa, nossa, tu já tá velha e quando é que tu vai ter um filho? Quando é que tu vai ter um marido? Quando é que tu vai ter uma casa? E daí começa todo esse processo, né, de ansiedade. E eu não sei se isso acontece muito, né, de como conduzir tudo isso, né, dessa forma, né, na cabeça de uma pessoa que, quem sabe, não vai nem conseguir ser mãe, né? Porque depois dessa fase que eu tive, agora vão ser mãe, daí quando eu pensei assim, não, agora eu acho que eu tô pronta para ser mãe. Daí eu pensei, como é que eu vou saber que eu tô pronta, né? Então eu comecei a sentir vontade de ser mãe, né? Eu comecei a querer pegar os nenês, a ter o meu nenenzinho para pegar, eu comecei a sentir vontade de ter momentos em família com ele.
E daí, então, a gente decidiu, não, agora vamos... Daí a gente casou, enfim, e planejou, então, agora vamos partir para gestação. E isso não aconteceu, né? E daí foi um mês, daí eu pensei, não, vou engravidar. Daí o outro mês não engravidei. Daí todo mundo, não, é normal, demora às vezes, né? 3, demora até 1 ano. Sim. Né? E daí eu fui até 1 ano, até que não foi tão desgastante. Mas quando passou de 1 ano, porque, né, tipo, falaram, passou de 1 ano. Eu disse, nossa, agora eu acho que eu tô precisando de ajuda, né? E daí tu começa a fazer exame de tudo que é coisa, né? Exame aqui, exame lá, médico aqui, médico lá, e todo mês daí vem a menstruação, daí tu chora. E daí tu... Daí a família começa, e aí, quando é que vem, né? E quando é que vem os neném? E aquela toda pressão, né? Da família, amigos. E eu acho que a única pessoa que de alguma forma não me pressionava era o meu marido, mas ao mesmo tempo eu sentia que ele também queria e ficava triste com aquela situação, né? E daí isso aconteceu, sei lá, quando parece que eu já tinha feito tudo que é exame clínico, médico, e eu acho que quando eu tirei da minha cabeça aquela pressão, e daí eu engravidei, né? E só que ninguém, daí depois que eu já tinha passado todo esse tempo, que começaram a falar assim, não, pera, tira da tua cabeça, pode ser psicológico, só que ninguém manda a gente ir no psicólogo, né? Pra entender isso, né? Tipo, ninguém manda dizer assim, vai que pode ser que é psicológico, né? Pode ser que não tenha nada físico. Ninguém fala isso no início, né? A gente só chega a isso depois que tu sofreu um monte, né? Quando tu já, sei lá, se eu já não tinha até um processo de depressão, né? Alguma coisa assim, por não conseguir engravidar, né? Sim. Muito interessante isso, né? A tua história. Eu acho que ela resume a história, né, de muitas mulheres, né? Acho que por isso são mães conectadas. Nós estamos conectados com esse papel da maternidade desde criança. Quando a gente nasce, né? Isso mais atribuído a mulheres. Hoje as coisas têm mudado. Os meninos também têm brincado de boneca e tudo mais, né? Mas é natural. Se a gente for olhar, né? Tu tem 2 filhos, eu também tenho um filho, mas, né, observando meninas e meninos, o quanto as meninas brincam pra dentro e os meninos brincam pra fora, né? Pega uma bolinha, chuta. Um carrinho é sempre mais empurrando, mais pra fora, e menina tem muito essa coisa de trazer pra dentro, que é muito isso da maternidade, do acolhimento. Claro que tem muito de uma construção social ao redor disso, quanto é estimulado, e tem ali questões de instinto também. Nesse sentido, desde criança, a gente já vai ensaiando esse papel. E uma coisa que é muito interessante é que a infância é isso, né? É ensaiar papéis. Tu brinca de empresária, né? Tu brinca de professora, tu tá ensaiando papéis e vendo qual que tu gosta mais. Só que a gente cresce e a gente para de ensaiar. Então, do nada, vem, agora eu vou voltar a ter uma maternidade. E a gente não tem essa leveza. Eu vou me ensaiar para esse papel. Eu vou preparar, eu vou brincar com isso, eu vou pesquisar sobre esse tema, eu vou entender de novo, resgatar esse tema, o que é maternidade na minha família, como que é essa história. E não, direto a gente vai, tipo assim, ponto, virou uma chave, né? Depois da vida adulta, agora eu tenho que ser isso. Agora eu tenho que assumir esse papel. Então, no momento em que tu conheceu o teu marido, ele chegou e disse assim, quero ser pai, e o que aconteceu? Puf, né? É como se convocasse o contrapapel mãe. Ele quer ser pai, eu gostei desse cara, agora eu tenho que ser mãe. É assustador, né? Mas é uma construção, uma brincadeira. E aí a ansiedade, ela vem muito forte, porque a ansiedade tem como base, né? O que tá por trás da ansiedade? Controle. E aí a gente quer controlar. Não, vou, né? Tal mês eu vou engravidar. Eu vou ser uma mãe assim, o meu relacionamento vai ser assado. E aí as coisas não acontecem e aquilo vai nos apavorando. Que não é como a gente idealizava, como a gente imaginava, né? E nós crescemos com uma ideia muito forte sobre a questão da gestação, de que a qualquer momento você pode engravidar, né? Tipo, não usou camisinha, aquela história assim, tu cuida como que tu vai te relacionar, porque pode engravidar. Lá na adolescência, isso foi muito forte, assim, né? Ao longo das gerações, principalmente, né, nas nossas gerações, isso era muito falado. E é como se a gravidez fosse algo muito simples e fácil. Mas não é.
Imagina que a gente tem que liberar o óvulo naquele, né? Naquele dia, né? O espermatozoide vai encontrar para poder fecundar e aí fazer todo o processo. Cara, isso é um momento. Mas eu tive a fulana que ficou grávida na adolescência. Era pra ser, era aquele momento, né? Foi algo daquela história. Até isso, né? Tu começa a querer engravidar, tu começa a cuidar o período fértil, coisa que tu nunca fez, né? Sim. E tu começa não, olha essa posição, essa aqui é menino, essa aqui é menino, né? Começa a vir uma bomba de informação de tudo que é lado, né? Pra te engravidar. E isso que tu trouxe é muito, tipo assim, tu não tem controle, né? Tu não tem controle disso. Porque eu, profissionalmente, eu sempre fazia meus planejamentos. Eu quero ser isso, eu quero trilhar isso. E daí eu disse, não, para ser isso eu vou estudar, fazer dessa forma. Eu vou fazer isso, eu vou estudar, vou fazer isso. Eu vou me dedicar dessa forma, vou me especializar. E aí tu vai construindo a tua carreira, né? Vai moldando o teu comportamento, a tua atitude. E quando eu decidi ser mãe... tipo assim, não tem um manual, né? Tipo assim, daí tu pensa assim, não, vou ler sobre alguma coisa, e mesmo assim, mesmo tu lendo, mesmo tu se preparando para ser mãe, né? Tipo, e aí? Não vem? Né? Tu começa até a mexer com a alimentação, não, vamos ver se essa alimentação ovula, vai no nutricionista para ajudar, né? Não faz todo dia, sei lá, é muito louco isso. É muito louco mesmo, e isso que tu tá falando, Glauci, é exatamente essa questão. Tudo que vem quando a mulher entra nesse processo, né? Nessa... como que eu posso dizer? Quando ela elabora esse papel de maternidade, começa a trabalhar para isso, tudo que tem de estímulo é de controle. Quando, na verdade, o controle, que nós não temos controle sobre a vida, nós temos uma falsa ideia de que nós temos controle, né? Nós temos controle sobre algumas coisas, sobre as nossas ações, né? Quando nós temos consciência, se a gente tá adoecido, a gente não tem nem controle sobre isso. Então, o que acontece? Tudo que tem no mundo de estímulo é para controlar, ou seja, para produzir mais ansiedade. Então, assim, tu, né, resolve ali engravidar com a falsa ideia lá da adolescência de que, o mês que tu não te cuidou, que tu parou o anticoncepcional, tu engravidou. Acontece com algumas mulheres, mas não é o mais comum. Na verdade, é o mais incomum acontecer isso. Só que nos marca muito, né? Aí, tenta um mês, tenta outro, não consegue. E aí começa, nossa, tem um problema comigo, eu não posso ter filhos, né? Ou meu marido e tudo mais. E, ok, eu acho que tem que se investigar. Tem que ir atrás de todas as causas orgânicas, mas tudo isso já precisa ter um processo emocional por trás. Porque senão vira mais um peso, mais uma coisa de controle. Eu não tenho problema, o que tá acontecendo comigo? Ou eu tenho um problema e é esse o problema e é só eu resolvendo isso vai ser a salvação, e às vezes não é. Então, o que eu quero dizer com isso, assim, que tudo que tem hoje, cuida da alimentação, suplementa, faz isso, faz aquilo, todo mundo pensa em todas as formas que, tipo, como que eu vou fazer o meu corpo ser produtivo? Mas o nosso corpo é naturalmente produtivo. E o que a gente tá fazendo? A gente tá estressando tanto ele, bombardeando ele, dizendo assim... O útero, vamos lá, faça teu trabalho. Ovário, libera o óvulo. Vamos lá, vamos fecundar. Vamos lá, corpo. Corresponde ao meu tempo. E a gente deixa de o corpo fazer aquilo que ele foi feito para fazer. Né? E uma das coisas que eu já trabalhei muito né, nesse tema da maternidade é o quanto a gente quer controlar o corpo. E a gente não permite que o nosso corpo, então, acesse a fertilidade que já tem nele. Claro, sempre a gente tem que investigar, existem causas orgânicas e tudo mais, mas inclusive como lidar com isso, como nós nos enrijecemos. E a última coisa, né, até quando a gente estava se preparando aqui para o nosso encontro, podcast, fui fazer uma pesquisa, assim, e eu percebi, assim, tudo que tem na internet dificuldade para engravidar, ou tema de ansiedade, gestação, gravidez, faça isso, coma aquilo, é um monte de coisa para a pessoa fazer, e ninguém fala sobre buscar uma ajuda emocional para relaxar, para deixar o corpo fazer. Porque, na verdade, eu acho que quando tu começa, eu preciso comer porque eu preciso engravidar, eu preciso
fazer sexo todo dia, porque talvez é aquele dia que eu calculei errado, então não vou perder a oportunidade. Sim. Né? Enfim, são várias coisas. E daí tu começa, acho que, trazer pro teu emocional que como se tu não conseguisse aquilo, Sim. né? E aquilo vai como uma bola de neve, né? Tu começa a se sentir impotente, tipo assim, nossa, e agora? Eu quero ter um filho, né? E eu quero dar um filho pro meu esposo, né? E eu quero ser mãe. E aquilo ali não acontece, né? E eu acho, assim, que é muito angustiante. E uma coisa que eu acho que me angustia muito, que é um processo que talvez é meu, né? Não sei se mais mães passam por isso, mas é tipo assim, a entrega. Eu escuto muito assim, entrega na mão de Deus. E eu, tipo, caraca, como é que eu vou entregar um negócio que eu quero, né? Né? E então tem que ter alguma técnica pra gente conseguir entregar, sabe? Porque Senão vira mais uma ansiedade. exatamente, Entrega. Faz essa tarefa de entregar. Eu tava esses dias eu comecei a fazer até uma jornada de Iemanjá esses dias que tinha, porque dizia que a Iemanjá tem muito a ver com a entrega. Eu disse, não, eu vou fazer esse negócio da Iemanjá, porque vai ser entrega. Só que eu acho que eu acabei até gerando mais ansiedade em mim. Só que, claro, daí tem uma técnica ali, tinha algumas coisas. Mas existiam técnicas por trás disso, porque senão até o fato de você entregar para Deus, tu já começa a ficar às vezes ansiosa, e às vezes, e isso a mente da gente eu acho assim, a minha mente, tá? Vou falar por mim, a minha mente é diabólica, já digo assim, porque ela me engana de um jeito que eu acho que tá bem e eu não tô bem. Né? Quando eu digo, não, eu entreguei, não entreguei. Quando vê, tipo, semana que vem eu me dou conta que eu não me entreguei, né? Que eu não entreguei realmente. Que eu só menti pra mim mesmo, que eu entreguei, né? E o meu emocional tá abalado, né? Até porque entrega, primeiro, toda vez que a gente coloca algo como um tem que, já virou um gatilho, um disparador para ansiedade, né? Eu gosto de pensar, e eu sempre falo para os meus clientes, alunos, enfim, a gente tem que, né? Eu aprendi isso como uma mestre, tem que 5 coisas: fazer xixi, cocô, tomar água, comer, dormir, né? São 6 coisas, na verdade, e respirar. Dormir até tu consegue controlar até um certo ponto de não dormir. O resto tu precisa disso para sobreviver. Isso que tu tem que. As outras coisas tu escolhe. Então, por exemplo, entregar é uma escolha. Nesse momento eu escolho entregar. Daqui a pouco tu escolhe pegar de volta aquele tema. E tá tudo bem, porque não é algo fácil. Então, é sobre uma escolha nesse sentido, porque se tu tem que entregar... tu quer engravidar, então assim, tu tem que descansar. Tá, tipo, como é que eu faço pra descansar? Como que faz, né? Descansar é um estado de uma construção de tempos, de tu entender o momento, o locus que tu tá, o tempo, a tua vida, tudo que tá acontecendo. Então, tem todo um processo por trás. E às vezes tem muitos cursos, né? Aqui tu vai aprender como entregar, ou, né, como tu falou até da tua experiência, tu vai aprender isso e aquilo, e tudo isso já gera mais tarefa, como se nós ainda estivéssemos no controle. E entregar é muito mais sair do controle. É entender, será que eu tô tentando gerenciar algo que não é meu? Como que eu, né, por que isso tá me gerando esse peso, ansiedade, entender o que está realmente no nosso controle e o que não tá. Então, quem faz algum trabalho comigo já conhece, né? É até a famosa metáfora do ovo frito. É como se tem a gema e tem a clara. Não existe nenhum ovo frito igual no mundo inteiro. A gema é tudo que a gente pode controlar, a clara é tudo que nós temos influência. Então, numa gestação, né, ou no processo de engravidar, o que dá para controlar? Vou cuidar do meu corpo, vou fazer uma atividade física, dormir bem. E, né, vou, então, olhar ali, avaliar meu período fértil. Se isso vai acontecer, se vai ter uma fecundação naquele dia, se eu tô preparado ou não, tudo isso é claro, eu não tenho controle. E aí é muito entregar, e o que a gente tá tentando controlar? Eu quero a fecundação naquele dia. Isso é clara. Não é gema, não tá no nosso controle. E isso que gera muita ansiedade. Isso é verdade. Agora eu lembrei que tu falando, quando tu falou isso, que é algo como se estivesse dentro de você que tu não consegue controlar.
E eu lembro que uma vez eu ia viajar e eu tinha que acordar às 3 da manhã para sair às 4. E eu ia viajar sozinha, assim, fazer 400 quilômetros. E eu pensei, não, eu tenho que dormir cedo, porque eu vou acordar cedo. Eu tenho que. E acredita que eu não consegui dormir. Eu fui dormir à meia-noite, assim, porque era muito cansaço. Então, eu dormi 3 horas. E eu acho que é a mesma coisa, né? Com essa questão de querer engravidar e não conseguir. E aquilo não depende de ti, porque o que tu tem que fazer realmente é entregar. E eu acho que, Angélica, não sei se tu concorda comigo, né? Mas talvez se eu tivesse procurado uma ajuda nessa... Porque assim, a gente vai e a gente escuta de tudo, né? Desde a família e coisas, todo mundo quer contribuir, quer ajudar. Come isso, depois faz tal coisa, ergue as pernas pra cima. Tu escuta de tudo, assim. E aí, às vezes, algumas coisas ajudam, né? E eu acho que o emocional, e isso eu acho que é um tema, assim, das mães conectadas mesmo, que o entregar hoje pra mim, né? Depois que eu passei por tudo isso, e agora eu levei, a Angélica falou do entregar, foi fantástico porque eu tenho outra situação que eu não tô entregando. E que daí vem a calhar, às vezes, os sonhos que eu tenho, né? Tipo, nossa, parece que eu tenho algo que não é de mim, dentro de mim, e realmente é algo que eu não consigo controlar. E que eu acho que é a questão de Deus mesmo. Falando assim, bem abertamente, independente do Deus que cada um tenha, né? Que se é Deus evangélico, Deus católico, ou Deus espírita, Deus espiritualidade. Não é sobre religião, não né? é sobre religião, mas o entregar é você conseguir estar em paz, né? Consigo mesmo, em ordem com os pensamentos, porque às vezes eu acho que o pensamento negativo, tu não vai conseguir, né? Inconsciente, porque eu acho que a gente está 5% consciente, né? Acho que o resto a gente está de forma inconsciente. É conseguir você realmente se conectar com essa energia que seja de Deus, alguma coisa assim, vamos chamar de Deus, né? E que te dê paz, né? E daí eu imagino que a própria psicologia, outras técnicas que ajudem, tem ferramentas que possam ajudar isso, ou até mesmo na própria igreja, né? Que seja, né? Mas naquilo que você acredita, para que você consiga realmente fazer esse processo, né, de entregar isso e buscar realmente ajuda se você percebe que não está conseguindo lidar com isso, antes que fique pior, né? Com que certeza. Cada vez, porque quando eu entreguei naquela época que eu antes de engravidar, daí eu lembro que foi um mês assim que eu disse, não, foi um mês ou foi 2 meses, assim, não, agora eu vou parar, não quero nem saber se menstruo, se eu não menstruo, se dias férteis, não, dias férteis, nós tínhamos marcado até uma viagem, e daí me deu um negócio, eu disse, não, e antes eu cuidava até para tomar remédio, eu cuidava minha alimentação, porque me disseram que era bom a gente se alimentar corretamente para o bebê, então tudo eu cuidava a alimentação como se eu já pudesse estar grávida. E eu lembro que aquele momento, aquele mês, enfim, aqueles 2 meses, eu disse, não, agora eu vou fazer do jeito como se eu não estivesse nem pensando nisso. Daí eu tomei uns remédios, que eu tava meio doente, pintei os cabelos, né? E daí, aquele mês, eu engravidei. Né? E daí foi, tipo, era também, depois muita gente disse assim, não, é tua cabeça, que é da cabeça, porque tu não tem nada, é tua cabeça, né? Muito bom isso que tu tá falando, Glauci, porque hoje um tema que todo mundo tá falando, né, e aí eu preciso falar disso como psicóloga, é prosperidade. Nossa, como tem cursos para ter uma vida mais próspera, como se tornar próspero, atitudes para prosperidade, como se a prosperidade fosse algo palpável. Tu faz isso e tu chega ali, né? E prosperidade é um estado global, é um bem-estar físico, emocional, tu prosperar na tua vida né? Claro, inclui, né, um retorno financeiro, a gente precisa disso para viver, mas tu tá bem em diversas áreas. Isso é ser próspero, né? E
isso que tu tá falando, né, é mais ou menos a mesma coisa, porque quando a gente acha que, tá, então assim, tu tá dizendo aqui, né, até pras mães que estão nos vendo, que quando eu relaxar eu vou conseguir, então eu quero relaxar. Quais são as técnicas para relaxar, né? E é muito mais que isso. É primeiro entender o que é relaxar, é compreender, se reconciliar com o teu corpo, entender que o teu corpo é perfeito, que Deus criou ele de uma forma perfeita, né? E que ele é um organismo vivo, que ele tá fazendo o seu processo. Tanto que quando a gente tá ansioso, tem pessoas que vão ter diarreia, tem pessoas que não vão ir no banheiro, vão ficar, né? Vão ficar retidos. Tem pessoas que vão ter que fazer xixi, né? Já aconteceu muito de no consultório a pessoa, tipo, tocou num tema emocional angélico, eu preciso correr no banheiro. Tem pessoas que às vezes vai dar náusea, né? Então, o nosso corpo, eu digo sempre que ele manda é como uma ligação de São Paulo, né? Ele, quando não conseguiu resolver, aqui na mente ele vai mandar uma mensagem pro corpo, então tá tudo conectado. E é um trabalho, é um processo. E a gente procura tudo e depois a gente vai procurar trabalhar a nossa mente para isso, né? Então, as pessoas chegam no consultório para trabalhar esse tema da maternidade ou com dificuldade de engravidar ou algo assim. Elas chegam e dizem assim, eu já fiz de tudo, eu tô cansada. Eu já fiz tantas FIVs, né, fertilização in vitro, eu já fiz tais processos, eu cuido da minha alimentação, eu vou na academia, eu não sei mais o que fazer. Como se fosse a última alternativa, né? Quando, na verdade, muitas vezes é a primeira, porque a nossa mente comanda tudo. E isso que tu falou da espiritualidade, né, eu gosto muito de uma passagem bíblica que tá lá em Mateus 6, se eu não me engano, que fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né, quanto que é vez de comer, beber ou vestir. O seu pai cuida de todas as coisas, e fala lá, né, se nós que somos pais falhos, né, com as nossas dificuldades, se o teu filho te pedir, mãe, me dá a gente tá falando antes, uma garrafinha, tu vai dar a melhor garrafinha que tu pode dar pra ele. Imagina Deus, só que nós estamos ansiosos que nós queremos fazer o papel de Deus na nossa vida. Nós queremos criar, nós queremos controlar, nós queremos isso nesse tempo, que nem sempre é o melhor tempo. Tu não daria um carro pro teu filho agora mesmo que ele pedisse. Tu pensa, opa, não, né? Como que é o nome mesmo dos seus filhos? É o Eduardo e o Henrique. O Eduardo que é o mais velho, né? Uhum. Se o Eduardo falasse, mãe, eu quero muito um carro, por favor, me dá um carro. Tu não daria um carro pra ele, porque ele não tem maturidade pra ter um carro. Ele já pediu. Uhum. Já 2 vezes. Já sabe o que quer. Ele quer um carro grande, outro carro grande ele quer. E aí, então assim, não, tu vai ganhar quando tu estiver preparado pra dirigir, porque se não hoje pode causar um acidente, olha só, tu não alcança ainda no pedal, né, tu não consegue ajudar a ter essa consciência. E às vezes a gente também quer coisas na nossa vida que são em tempos que não são o tempo de acontecer, que nós não estamos preparados, porque a maternidade é entregar o controle. Tu sabe, tu é mãe de 2, tu não tem controle sobre o teu sono, tu não tem controle sobre a tua alimentação, né? No primeiro... Tu descobre que tu não tem nada. Exato. É uma doação total, a gente precisa estar pronto para se doar, ou seja, para não controlar tudo. É para realmente se doar. Então, assim, um outro caminho disso que tu falou da espiritualidade basta cada dia o seu próprio bem, o seu próprio mal, é entregar. Quando Jesus vai lá e ensina a orar, ele diz assim, orem assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não fala assim, peçam para Deus, me reserva 5 pães para amanhã e para depois de amanhã. Hoje, me dá o que eu preciso hoje. Então, entrega, é tipo assim, o que eu preciso entregar hoje? A gente não vai conseguir entregar tudo. Entregar um sonho, como a maternidade. Talvez a gente não consiga, isso gere mais ansiedade. Mas hoje eu entrego o desejo de fazer tudo do meu jeito. Hoje eu entrego a vontade de controlar meu corpo, de fazer tudo no meu tempo. E eu deixo, corpo, eu te permito trabalhar. Deus, eu te permito trabalhar na minha vida. Acho que esse é um caminho que nos ajuda muito a sair desse lugar e transcender, né? A psicologia positiva, a ciência fala muito sobre isso. Que quando a gente consegue transcender essas forças, né, que envolvem controle, a gente consegue ter resultados mais positivos. Porque a gente vai ver o que está acontecendo. Até tem um experimento, Glauci, que é bem legal. Estou me estendendo aqui. Mas é um experimento bem antigo que eles fizeram com macacos, né? Na época que eram permitidos esses tipos de experimentos.
E eles estavam lá mapeando todo o funcionamento cerebral para ele fazer, que caminho cerebral que ele fazia para responder um comando. Então, o macaco tinha que fazer um caminho X para pegar a banana. E aí, ele ia lá, fazia, tá, apertava e batia num negocinho, pum, caía a banana. E ele, naturalmente, associou esse comportamento depois de tantas repetições, e ele ia lá rapidinho e pegava a banana. E eles perceberam, mapeando, assim, os cientistas naquela sala, naquele laboratório, que um momento que estava tumultuado o laboratório, o macaco não estava conseguindo fazer o caminho cerebral para pegar a banana. Daí nasceu essa teoria que se chama campo tenso e campo relaxado. Quando ele tá em campo relaxado, é isso aqui que tem que fazer. Quando ele entra em campo tenso, ele esquece até o básico. Que é aquela história, onde é que eu botei a chave? Tu tá em campo tenso. A gente tá muito... Eu tenho que achar a chave, eu tenho que achar a chave. Onde é que eu botei a chave? Daí tu fica assim, ai, desisto da chave, que nem tu fez. Desisto disso, daí tu fica, larguei lá em tal lugar. É a mesma coisa. Então, assim, muitas vezes, nós mulheres, quando envolve esse tema pela pressão, tem que dar um filho pro meu marido, né? A gente às vezes até se anula, tá muito mais de, tipo assim, eu preciso dar para o outro, como se a responsabilidade também não fosse do homem. E alguns dados, né, de pesquisa mostram que antigamente se tinha uma associação que a infertilidade era muito mais... que ela vinha muito mais da mulher, e hoje se vê que é praticamente 50%. Porque sempre, né, tu vê a mulher sempre sofrendo o ônus nesse sentido. Ah, não, a mulher que não consegue engravidar, ela não deu um filho pro marido. Muitas vezes é o homem que não pode, né? Ou às vezes até a própria pressão não ajuda com que a mulher possa viver esse processo da maternidade. Às vezes o corpo dela tá até se protegendo de ser mãe, onde ela vai ter que enfrentar tudo sozinha. Então tem uma série de questões para investigar ao redor desse tema. Isso tudo cria o campo tenso ou um campo relaxado. Campo relaxado. É até legal a gente trouxe essa questão da infertilidade, porque eu imagino que o meu período de infertilidade foi até pequeno, assim, né? Mas parece que não passa. É muito grande o tempo, né? Mas aí tu começa assim, eu tô falando de mim, né? Porque eu conheci meu marido com 28 anos, até então nunca pensei em ter filhos. E quando eu decidi ter filho, foi depois que eu tinha feito até uma pós-graduação, né? Então, e daí eu acho que isso é muito comum hoje em dia, né? A maternidade vir depois de estudar, depois de fazer a família, né? E antigamente não era tanto assim, antigamente era, né? E daí tu pensa assim, não, agora eu profissionalmente, né, eu pensei na minha carreira, eu construí uma carreira, eu, né, fiz exatamente o que eu quero. Eu casei agora, porque, né, tem gente que casa antes, né, eu acho que demorei pra casar. E daí... Tipo, seguir a ordem da minha vida, e agora, né? tipo assim, agora eu vou ser mãe. Só que é tanta coisa na tua cabeça, que eu acho que daí tu tá nesse campo, que nem o campo do macaco, né? Que é tanta preocupação ao mesmo tempo rolando, desde meta do trabalho, desde pressão de tu ter uma família. É tudo ao mesmo tempo, né? E daí, por exemplo, no meu caso, eu vivi isso deu 1 ano e meio. Quando eu desopilei ali, eu disse assim, na época eu não tinha tantas essas ferramentas, não pensava, né? Hoje em dia, eu acho que de tanta coisa que eu passei, eu comecei a ir para esse lado, né? Tipo, de entregar, de deixar nas mãos de Deus. E que muitas vezes a gente fala da boca para fora, né? Que a gente falou, não, entreguei, mas na verdade tu não entregou, né? Tá lá guardado, ou matutando, tipo, te corroendo toda hora. Né? Entrega, pega de volta, pega de volta. Toda hora. E daí eu engravidei. E daí eu lembro que quando eu engravidei, né, nossa, eu já tinha, acho que 1 ano atrás, eu já tinha mandado bordar um paninho com o melhor pai do mundo pro meu marido, assim, e eu guardava aquele paninho porque eu pensava assim, eu vou dar pra ele quando eu engravidar. E daí eu disse, agora chegou a hora de eu dar E ele tava viajando, né, eu disse, vou dar o paninho pra ele. E eu rodei, eu morava em Garibaldi, e eu disse, vou achar uma meia do Grêmio, um sapatinho do Grêmio. Rodei, que não precisa rodar muito, né, que cidade pequena.
E eu disse, tá, não é o pra ser o paninho. Daí eu fiz uma cartinha pra ele, assim, foi um momento, assim, único nosso, porque ele chegou, era meia-noite, e no outro dia de manhã nós já íamos sair pra viajar, íamos fazer uma viagem pra Bahia, e daí eu dei aquele paninho com a cartinha, assim, nossa, eu achei que ia ter que segurar ele, porque ele ficou branco, simplesmente, assim, né? Tipo assim, foi lindo, assim. E, enfim, fomos viajar. E daí daí eu entrei numa outra fase, né? Que daí eu fui pra viajar, aquele momento, assim, tipo, passa a mão na barriga, tô grávida, todo cuidado, né? Porque quando tu tá grávida, né? Aquele momento nosso. E daí lá começou, na Bahia, a gente foi numa ilha, não tinha lugar, não tinha médico, não tinha nada, começou, tipo, a ter ardências, né? Eu disse, nossa, tem alguma coisa errada. Eu disse, eu acho que eu tenho que ir no médico, tá me ardendo. Daí a mamãe, não, tá tranquilo, não é, não. Tira da cabeça. Ó, viu, tu tirou, agora tira da cabeça. Eu disse, não tá legal. Daí foi, tipo, uma viagem muito curta, então logo a gente já veio, eu disse, não, então eu vou procurar um médico. Daí eu fui no mercado, né, carreguei um monte de compra e quando eu vi comecei a sangrar, né, e isso durou então, digamos, acho que uma semana que eu estava grávida, e começou a sangrar e eu disse, nossa, e agora? E ele trabalhando, e eu com o vidro, o capô do carro tinha quebrado na garagem, né, coisas de mulheres. E eu disse, não, eu vou ter que ir pro médico. Eu saí com o carro, com o vidro de trás quebrado, eu disse, eu vou pro hospital, porque eu tô sangrando. Liguei pra ele, eu tô sangrando, vai pro hospital que eu tô lá. E foi muito rápido, né? E quando o médico fez o exame, eu já não tinha mais nada, né? Então, tipo assim, durou uma semana. E todo mundo acha que não é nada, né? E eu tenho 2 filhos. Mas eu lembro como foi que o médico disse que não tinha mais nada. Sim. Né? E que ele disse assim, não, pelo menos tu não vai fazer curetagem. E daí meu marido falou assim, não era pra ser. E como tu diz pra ti mesmo, né? Tipo assim, tu ficou 1 ano e meio tentando. E eu imagino que tenha mães que ficam muito mais, né? E daí tu fica totalmente sem chão. Isso era a véspera do Dia das Mães. E daí a minha mãe veio. Meu marido ligou pra ela e disse, vem pra cá. E daí ela veio de ônibus. E daí ela disse assim pra mim, tu tem que se vestir melhor, tu tem que se arrumar. Mas eu não tinha vontade de me arrumar. Né? Eu não tava preparada pra sair, conversar, eu não queria sair. E daí, só que ao mesmo tempo, daí, eu não sei se, eu acho que, tipo, tu perdeu um filho nesse estágio, né, tipo, começando, porque é como se ninguém desse importância para aquilo, né, é para aquele luto que tu tá vivendo, é tipo assim, não é nada, tava bem no comecinho, nem, sei lá, se respirar, não respirava, né, e só que daí daí começou um processo inverso, porque antes, cada vez que passava um mês, eu lembrava, eu menstruei, não tô grávida. Sim. Né? No outro mês, nossa, menstruei de novo, não tô grávida. E agora eu pensava, eu ia estar com um mês. Né? E daí ia indo, daí na época eu lembro que a minha cunhada engravidou, muito parecido de data, e eu lembro que o meu sobrinho nasceu, acho, dia 8 de janeiro, se não me engano, e a Yasmin, que era o seu nome, ia nascer por essa data. Eu lembro que ela nasceu, eu disse, nossa, ela ia nascer muito pertinho com o primo. E assim tu vai indo, daí tu vai contando, e daí eu fui indo nesse processo de luto, tipo, calada, né, porque daí se tu fala, nossa, mas era no começo, não dá importância. Daí tu vai indo nesse processo, e só que depois começa de novo, tá, mas não engravidei de novo, porque o médico, né, que eu fui na época, ele disse assim, não, como tu não fez curetagem, nada, tu pode engravidar,
né? Acho que um falou esperar 6 meses, não lembro, era 3 meses, acho, para esperar, depois pode tentar de novo. Então, passou aquele período e a gente tentou de novo. E daí começou de novo. Não engravidei, não engravidei, não engravidei. E eu disse, nossa, agora vou eu de novo, né? E daí eu já não sei mais o que tu sente, porque daí tu tá na pressão de engravidar, naquela coisa, tipo... No luto? No luto, né? Num luto, digamos assim, quase que calado, né? Porque eu não vejo até muitas... Eu vejo quando acontece um luto de um filho que, né, que já nasceu e coisa, eu vejo mães postarem até, expressarem, externarem isso. Sim. Né? E daí até quando tu fala que tu teve um aborto, daí muita gente diz, eu também tive. Eu tive uns 3. Tipo assim, já superaram, imagino eu, aquelas perdas, né? E, mas isso é muito comum, né? Os médicos falam, é muito comum. Acho que 60% ou 80%, né? Até trouxe uns dados sobre isso, assim, Glauci. Abortos espontâneos, eles são comuns. Ser comum não significa não ter dor. É comum pessoas morrer em decorrência do álcool, seja por acidente ou outras doenças. Ser comum não significa que não tem dor, que não tem luto, né? Então, as pessoas falam comum como tipo assim, isso é comum. É comum hoje ter câncer. Infelizmente, quantas pessoas ao nosso redor que a gente conhece têm, né, sofrem ou tiveram alguém na família com algum tipo de câncer? Ser comum não significa banalizar a dor, que eu acho que é algo que acontece muito no luto perinatal. Então, são cerca de 23 milhões de gestações em todo o mundo que terminam em aborto espontâneo a cada ano. Isso é o equivalente a 15% do total, né, ou 44 a cada minuto. Então, isso é muito comum e não se fala sobre o luto. Porque esse teu luto, que é o luto perinatal que a gente fala, ou seja, o luto na gestação, é um luto que é um luto da criança, lá da Glaucizinha brincando e pensando, quando eu ser mãe, eu vou ser mãe, eu vou fazer isso, meus filhos e brincando de boneca. É um luto daquela criança, daquela adolescente, tipo, será que eu vou engravidar? Querendo e não querendo, né? Que a gente tá naquela dualidade, quero ser mulher, mas eu quero viver os meus sonhos, meus projetos. É o luto de quando tu realmente entrou nesse papel, tu construiu isso com o teu marido. É toda a história que tu imaginou para aquela criança. Tudo que tu construiu para esse teu filho, que ele existe, né? Ele viveu pouco tempo contigo, mas ele existe. É o teu primeiro filho e as pessoas ignoram isso. É um luto de muita expectativa. Então, é um luto tão dolorido, a gente não pode afirmar se um luto de 1 mês, de 2 semanas, de 3 semanas, de 20, 30 ou 40, qual que é mais dolorido? Porque é algo singular. Então, a dor, ela é muito singular, envolve tudo isso, tudo que tu construiu já de história para o teu filho. Porque a gente constrói história para os nossos filhos desde que a gente começa a construir o papel de mãe. Então, é uma dor que é pouco valorizada. Então, acho que já fica um alerta, né, para as mães que estão nos ouvindo, assim, se sentirem acolhidas. Para quem está nos ouvindo e ainda não viveu isso, de ter esse cuidado para falar. Não, a gente não deve falar, não, isso é comum, não conta até os 3 meses porque é normal, muito, normal, tu pode perder. Cara, é uma dor, é perder um filho. A gente ouve muito, né? Eu até, quando a primeira, ali, né, quando a gente descobriu, eu agora não lembro se quando eu descobri a gente viajou e já contou pra família. Não, a gente já, acho que quando descobriu já contou. E daí, mas a gente, daí quando vai contar, a própria família diz, não, espera uns 3 meses. Sim. Né? Tipo, daí eu já não sei se isso é bom ou é ruim, sabe? Porque daí tu já fica naquela coisa. Só que foi tão rápido no meu caso ali que, tipo, nossa, eu descobri, quando eu vejo já não tinha mais. Mas é muito forte isso. Muito. Só que, olha, eu me identifiquei tanto, né, com a questão da maternidade, e até a gente, e isso agora com a Divina Mora, no caso, a gente acabou que a gente, esses tempos atrás, nós tínhamos ferramentas de remarketing, né, acho que do Face e do Google não tinha, daí o Google dizia assim, não, porque, mas por que não dá pra fazer remarketing, né? E daí daí fomos investigar, ler a política e
tinha essa questão, né, de forma indireta ali, dizer, não, porque a mãe pode perder e aquilo, ela tá em estado de luto. E daí eu disse assim, caraca, né, eu vivi isso. E realmente, e a gente passou por isso, teve uma cliente que ela comprou e ela já tinha perdido acho que umas 5 vezes o nenê. E ela já tinha acho que 40 anos, então isso começa, né, deve dar uma pressão muito forte. E eu lembro que eu fui buscar as roupas na casa dela. E eu dizia, não, mas ela pode trocar por outra. A gente tem umas que não precisa estar grávida, 80% dos modelos, né? Não precisa estar grávida. Daí a mãe dela disse assim, não, tudo que vem da marca de vocês, ela vai lembrar da criança. Sim. Né? Porque a marca de vocês representa a gestante. Então, ela vai lembrar. E então eu disse, não, então tá bom, não tem problema, a gente faz a troca, a gente devolve o dinheiro e tá tudo certo, né? E a gente acabou hoje, digamos assim, deixando de trabalhar com ferramentas de remarketing, já pensando que começou a ser bem comum, né? Por incrível que pareça, às vezes a gente fazia contato com a cliente, a gente mandou, né, o catálogo, não responde, não, é que eu contatei quando eu estava bem no início e eu acabei perdendo. Sim. Né? Foram algumas, né? Algumas provavelmente às vezes nem responde também, né? E então, porque é muito dolorido e ninguém fala sobre isso. Sim. E na verdade eu acho que, eu não sei se o meu marido disfarçava, assim, né? Mas era como se ele também não tivesse vendo aquele luto, sabe? Vivendo aquele luto. E o medo, né? Eu acho que as pessoas têm medo de falar sobre isso. Ah, também? Porque assim, primeiro, não, vamos fazer de conta isso é normal, para não deixar ela para baixo, para ela seguir, para ela ter uma outra gestação, como se olhar para a morte, para essa perda, fosse piorar a situação, ou fosse piorar o teu processo de fertilidade, digamos assim, quando a gente sabe que na verdade não. Tu viver, tu receber atenção desse luto, tu entender sim que tu já se tornou mãe, tu foi mãe, né? O tempo em que tu foi mãe, né? Não era o tempo, é um papel que vai ser pro resto da vida, mas aquele período em contato físico, né, com aquele bebê é por aquele período e tu precisa elaborar isso. Então as pessoas têm muita fantasia, é como, né, o próprio tema suicídio. Né? As pessoas têm muito medo, nossa, se eu falar sobre isso, daí que a pessoa vai fazer alguma coisa. Quando já se desmistificou muito isso, né? Que na verdade não, quanto mais a gente dá espaço para as pessoas falar, mais elas vão se curar. Então, esse podcast, ele é genial por isso, assim, porque é para as mães se conectar com essas dores, com essas reflexões e se curar ouvindo, porque ouvindo a tua história, tipo, nossa, eu também vivi isso. Eu também vivi isso. E eu vivi isso e ninguém me ouviu, ou ninguém me disse que isso é um luto. Ou esse filho existe, né? Eu trabalho muito, uma ferramenta que eu oriento muito em situações assim, Glauci, é a escrita terapêutica. É tu escrever cartas, tu escrever uma carta para esse teu filho, tu escrever como se fosse um diário, né? E aí é um processo individual, cada um a gente vai construir de uma forma, mas que a pessoa possa colocar aquilo da existência em ação para aquilo, porque senão fica só uma coisa mal resolvida. Né? E como tu falou, tu tem os teus 2 filhos hoje que estão aí contigo, tu, né, tem muitos motivos para celebrar, mas isso não se apagou da tua história e nunca vai se apagar. E esse filho merece que não se apague. Porque ele deu, teve o lugar dele. Ele teve o lugar dele, ele iniciou contigo o teu papel de mãe. Ele de alguma forma permitiu que hoje tu pudesse alcançar tantas mulheres. Ele fez parte da criação da Divina Mora, né? Ele tem um papel importante. Então, ele merece ser olhado e falado de uma forma a honrar a existência dele, né? Sim. E esse negócio, como tu falou assim, eu já tenho 2 filhos. E ainda lembrando, né, do momento... Tu tem 3, né? Na verdade, é para ser 4. Que depois que agora, recente, eu descobri que eu tive um aborto com o meu... Que era para ser um gêmeo, né? Sim. Então, eu tenho 4 filhos, né? E mesmo com o nascimento do Eduardo, né? E foi muito assim, porque descobri que estava grávida, eu disse, não, e agora? Conto, não, né? Tipo, meu marido, mesma coisa, ele tá viajando, né? E eu tinha conseguido comprar a tal da meia do Grêmio, contei.
E daí, só que enquanto a gente não escutou o coraçãozinho dele na eco, a gente, tipo, quando escutou, assim, o coração foi o momento mais incrível, assim, né? E daí eu lembro que a gente ia viajar também, né, pro Nordeste, e eu tava de 8 semanas. Daí eu disse, não, vamos falar com a médica para ver se eu posso viajar. Daí a médica fez o exame, não, tá liberado, pode viajar. E mesmo assim, eu fui pra Jericoacoara, que chamam, né? Daí eu disse, nossa, eu cheguei num lugar que tem uma UPA aqui dentro da ilha, né? E toda preocupada, né? Que pudesse acontecer alguma coisa lá, né? A gente foi, andou de jipe e todo aquele cuidado, né? Para que não acontecesse nada. E isso foi, eu vou te dizer que foi durante toda a gestação, sabe? Um cuidado, assim, que foi... que eu acho que já é normal, né? Da mãe, né? Ter esse medo, essa ansiedade, né? Que a gente falou até do tema, né? Da ansiedade durante a gestação, e daí quando parece que tu perde um filho antes, tu continua com esse medo, né? Mas, tipo assim, os primeiros meses ali, tipo, ter certeza que ia ficar, né? Que ia passar daquela fase, foi, assim, crucial, assim, né? Sim. Foi... E ainda assim, é uma tensão que eu acho que acompanha a gestação que toda, né? acompanha a gestação Nossa, toda. será que eu tô sentindo? Porque daí tem os momentos em que realmente tem que observar se tá sentindo o bebê, né? Tá conectada. E às vezes a gente tá tão preocupada em estar conectada com o bebê que não tá conseguindo sentir. É uma queixa muito comum, né? Tipo, nossa, não tô, né? Ansiedade alta, eu não tô sentindo o bebê se mexer. Será que aconteceu alguma coisa? Então, a ansiedade, então, assim, né, a gente entrou em vários temas aqui, ansiedade, infertilidade, aborto, né, aborto espontâneo, mais em específico, tudo isso tá tudo ligado, uma coisa leva a outra, né, e às vezes a pessoa nem viveu esses processos, mas até saber que eles existem gera uma ansiedade, gera essa necessidade de controle, ou medo do que vai acontecer, medo do futuro. Então, a ansiedade, ela tá sempre muito ligada a isso. E até pra gente, né, fechar esse tema, de certa forma, que é um tema que não se fecha, né, Glaucia? Que a gente vai falar muitas vezes sobre isso, mas mais da metade das mulheres sofrem alguma alteração, né, nesse período de tentante ali, né, de engravidar ou de gestante. 65% tem a ver com estresse, 36% experimentam alta ansiedade e 25% depressão. São dados altos, porque assim, todas podem viver estresse, ansiedade e depressão, que são estados normais, né? A ansiedade é um estado normal. Nós temos que, né, ficar um pouquinho ansioso. Fiquei grávida, como que vai ser o bebê? Comprar uma coisa, até para comprar uma roupa. Hoje eu vou lá sair, vou comprar roupa. É uma ansiedade normal. O que a gente está falando é uma ansiedade patológica, que é uma ansiedade que gera sofrimento, que gera perda no teu dia a dia, que te impede de fazer coisas, que gera sintomas físicos, né? Taquicardia, náusea, tontura, sudorese, medo de morrer, né? Que é o que a gente conhece muito como pânico. Então, dentro do espectro da ansiedade, tem várias variáveis, né? Então, tem algumas que são naturais, não tem como não ter ansiedade na gestação, mas a ansiedade patológica que, infelizmente, cada vez mais muitas mulheres têm experimentado, essa precisa ser vista desde o começo e trabalhada, né? Então, a gente faz o pré-natal ali da gestante, do bebê, que é fundamental, a gente tem que fazer pré-natal, mas a gente não faz um pré-natal psicológico, que é se preparar para isso, entender as nossas emoções, a nossa conexão. Saúde mental, né? Sim. E porque eu até comentei, né? A gestação do Eduardo, eu tinha muito medo, né? Como a gente tinha perdido de perder, né? E tem mães que talvez não tiveram essa perda, passa um pouquinho mais relaxada, mas a gente não sabe exatamente o que aquela mãe, né? Aquela pessoa passa durante o seu dia, seus medos, suas inseguranças, enfim, seu cenário, que fazem também que ela possa estar ali com um processo de ansiedade na gestação, né? E que vai... Né? O entorno, a informação, um monte de gente. Eu tava grávida no mesmo tempo que tu e perdi, aconteceu isso. Então, as informações, o que a gente consome nas redes sociais.
Então, os primeiros meses são cruciais para isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tô fazendo, não sou uma boa mãe, já começa a culpa. Então, né, tem N fatores que vão conectar com cada mulher de uma forma singular. É muito, né? É muita. Hoje em dia, eu acho que o excesso de informação, né, acaba atrapalhando mais do que ajudando, Sim. né? Acho que é muito curso de autoajuda, curso disso, curso daquilo, e tu vem patrocinado de tudo que é jeito, e daí a gente começa a achar até que aquilo ali é para mim, porque, né, tem uma ferramenta né, que é uma inteligência artificial, né, do Google, enfim, que ele capta, às vezes tu falando. Sim, tem até os memes, né? Começa a falar ali pra trazer informação. E começou a aparecer carro. Falei de carro, começou a aparecer tal carro pra mim, anúncio. Não, gente, não é Deus ali, tá? Não é o destino te mandando não é aquilo. O destino pra te fazer aquele curso ali, ou, enfim, é inteligência artificial. E então, isso acaba mais, às vezes, até atrapalhando, né? Isso até foi um dos motivos, assim, desde que eu montei a Divina Mora, já pensando em tudo que eu vivi, que eu passei, né, durante a minha gestação, todo esse período, assim, não, eu preciso trazer um pouquinho de informação, né? Ao mesmo tempo, né, que tu cria um negócio, enfim, e daí tu começa a olhar assim, não, mas tem tanta informação. Não, isso aqui todo mundo faz. Não, isso aqui todo mundo faz. Eu disse, não, eu tenho que criar algo que realmente que seja oposto praticamente, né? Que tipo... que não seja mais uma um coisa conteúdo que vai fazer ali, com que te deixe insegura. Sim. Né? E que te deixe ansiosa, que faça com que realmente, em vez de te ajudar, vai mais atrapalhar sobre isso. Porque hoje em dia, se tu quer informação, tu baixa um aplicativo, vai ser controlado mês a mês. Eu fazia isso do Eduardo, do Henrique, eu já não fiz, né, do aplicativo. Sim. Porque eu acho que a primeira gestação, como tu não é tudo novo, né, pra ti, tu acaba buscando algumas coisas para, né, para facilitar. Tem ferramentas que realmente ajudam, mas aí até isso que envolve por exemplo, um pré-natal psicológico, um acompanhamento é saber selecionar o que tu precisa tirar, o que tu precisa incluir, né? E sobre isso que tu falou, Glauci, do excesso de informações, né? Algo que é bem importante, assim, eu acho que isso foi o que deu match aí na nossa parceria, né? Quando a Glauci me convidou para fazer o podcast, eu pensei, cara, eu quero trabalhar com isso, porque quando eu engravidei, o fato de eu já ter experiência na área, atender muitas gestantes, então eu tinha um excesso de informações de escutas que eu fazia, informações teóricas das minhas formações, e eu experimentei episódios de ansiedade, que eu nunca tinha experimentado antes na gestação. Eu me dei conta que o excesso de informação, e nós vivemos um consumismo de informações hoje. Gente, nós precisamos despertar para isso, né? Hoje as pessoas não é só consumir tanto em roupa, né? Até falam sobre o fast fashion, né? Compras da China que a gente faz em excesso e tudo mais. Mas a gente consome excessivamente informações. Final de semana eu estava dando um curso vivencial e as pessoas estavam falando que, nossa, eu tô com 5 cursos que eu comprei lá parado. Então, assim, nós vivemos um consumo excessivo de informação e isso não é legal. O nosso cérebro não está preparado para tanta informação. E né, a velha frase, menos é mais. Então, assim, selecionar, gente, o que nós vamos consumir, tá? O que eu preciso saber, o que é o básico, porque daqui a pouco tu tá com tanta informação e tu tá sendo menos tu. Tu tá sendo menos a mãe que tu precisa pro teu filho, tá sendo menos a mulher que tá em processo de construção da maternidade, tu tá sendo menos qualquer coisa e sendo muito mais um monte de coisas que estão dizendo pra tu ser, né? E eu falo até que a terapia é muito isso, que é uma frase lá que foi do Michelangelo, que diz assim, como que tu enxerga, né? Como é que tu faz esses anjos maravilhosos, essas esculturas? E ele falava, é muito simples, eu olho um bloco de concreto e eu vejo o anjo. Tudo que não for anjo eu tiro. O que sobra é o anjo ali. Então, a terapia, às vezes, é muito mais isso, assim, é tirar. Alguém dizendo que era isso, ou que tu não é capaz disso, que tu não é capaz daquilo, os medos, é limpar a pessoa, para que ela possa ser
a obra de arte, a obra-prima da vida dela, e a maternidade também é isso. Tem coisas que já estão conosco. O que importa, né, depois que tu teve seus filhos, Glauci, tu deve ter visto isso, é tu te conectar, né? Eu lembro... Se conectar com os filhos. Perfeito, que Não, eu acho e que... isso que tu tá trazendo, assim, Angélica, eu achei muito perfeito, porque assim, eu tenho o Eduardo de 4 anos, né, e depois eu quero trazer, né, toda a história, porque do Eduardo até autismo foi levantado que ele tinha, né, Sim. e é muita coisa, assim, ó, pra cabeça de uma mãe, e eu só fiquei em paz, realmente, quando é quase como aquela coisa assim, orar e vigiar. Né? Que isso eu descobri o tal do orar e vigiar, né? Com um sabonetinho de uma amiga minha, que ela dizia assim, quando tu for no banheiro, tu toma banho, fecha teus olhos e pensa em todos os pensamentos negativos que tu tem, e daí tu pensa que eles vão embora. E eu pensei assim, não, peraí, pensamento negativo. Então, quer dizer que eu tenho isso, e eu devo estar tendo isso durante o dia também, né? E eu não tô me dando conta. Eu disse, mas quais são os pensamentos negativos que eu tenho? E daí eu fui trabalhando isso de forma, tipo, criando consciência daquele pensamento que eu estava tendo durante o dia, para mim conseguir fazer aquele trabalho no chuveiro, né? Que era o lugar de destino. O lugar meu era o chuveiro com o tal do sabonete, maravilhoso. E então eu fui criando consciência, e daí ali tu vê muita insegurança, né? Tu vê mágoa, vê ressentimento, tu vê, enfim, vê muita coisa. E essa questão que tu trouxe da informação, isso na gestação tem bastante, né? Eu acho que tu comentou até, eu acho que daí agora tu faz a parte do papel de contar um pouquinho do que tu viveu ali, né, da questão do teu parto, que eu achei incrível, assim, para nós, compartilhar a tua história, porque representa tudo isso que as mães estão vivendo hoje, né? Por exemplo, né, entrando nessa questão que hoje tá muito na moda, né? A gente tem várias modas, assim, tipo, antigamente era o parto normal, né? Beleza? Daí depois todo mundo veio tendenciando para lançar a cesárea. Todo mundo queria fazer cesárea. Daí depois começou a falar mal da cesárea, digamos assim. Daí agora daí voltou o parto normal. Daí agora veio uma onda de o parto humanizado. Beleza, que eu acho que é importantíssimo, né, essa questão, né? Eu acho que para mim, eu acho que em algum momento eu acho que eu devo ter meus antepassados índio, porque eu adoro coisas naturais, assim, né? Se eu pudesse morar dentro de uma floresta e viver de forma natural, moraria. Mas nem sempre tu consegue, né? E o que é natural, né? Então, assim, o que a gente tá falando hoje, né? E que é um tema muito interessante para que vocês possam compartilhar, ouvir, enviar para uma amiga que está passando por isso, que é ansiedade na gestação. E agora a gente vai, né, acho que entrar muito nesse tema também, né, Glaucia? A gente falou de várias coisas aí, né, de aborto, de infertilidade, mas a ansiedade no puerpério, né, ou no processo de gestação, né, no processo de nascimento. Então, acompanhe o podcast, né, que a gente vai entrar em muitos temas, né, que vai trazer muito conteúdo aí para vocês, para que vocês possam aprender mais e desaprender algumas coisas para se tornarem mães mais conectadas. Exatamente, né?